testemunhando Cristo, em nome do Senhor, e para a tua glória. Amém. Amém. Esse é o propósito que recebemos, é para nós sermos testemunhas, não é para a gente esfregar na cara de ninguém. Provérbios 4, o título da mensagem de hoje é Caminhando para a Liberdade. Provérbios 4, na Almeida Revista e Atualizada, eu vou pedir para colocar o verso 18. Eu gosto muito desse versículo e cito ele com bastante frequência. Provérbios 4, 18, na Almeida Revista e Atualizada, está escrito assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A caminhada da fé é assim. Não é algo que você atinge de uma vez. Aceitei Jesus, atingi o máximo do meu potencial. Não. Uma vez que eu entreguei minha vida para Jesus, eu fui transportado quanto à eternidade, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu tenho a salvação em Cristo. Mas a minha vida terrena, a minha vida aqui, a minha caminhada, precisa avançar, precisa ser crescente. Jesus me libertou, a Bíblia diz que foi para a liberdade que o Filho vos libertou. Portanto, não voltem a se colocar no jugo da escravidão. Eu ministrei isso algumas semanas atrás. O que isso me ensina? Que o fato de eu ser liberto não garante que eu não vá voltar para a escravidão. Eu é que preciso continuar crescendo em liberdade. Eu é que preciso continuar caminhando a vereda, o caminho dos justos. Esses justos não são os bons, os melhores que os outros, os que sempre têm razão em toda e qualquer discussão ou diferença. Não, são aqueles que justificam sua vida na palavra de Deus. O que justifica você ter perdoado o que outros não perdoariam? É porque a palavra mostra que eu também fui perdoado quando eu não merecia. O que justifica você amar, o que justifica você interceder, o que justifica você falar bem até de quem está falando mal de você. E esse falar bem que eu estou dizendo não é elogiar. Se eu não tenho nada de bom para falar, então eu não vou falar nada. É porque a palavra de Deus, no Sermão da Montanha, em Mateus 5, Jesus vai dizer: bendizei os que vos maldizem e vos maltratam. Então, essa caminhada é como a luz da aurora. Pedro aprendeu isso de uma forma difícil, quando ele perguntou para Jesus: até quantas vezes eu devo perdoar o erro do meu próximo contra mim? Até 7, Senhor. Jesus disse: não até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7 ao dia. O que é isso? Todo dia você tem um novo passo de perdão para liberar. Todo dia você tem um novo nível de perdão para liberar, mas também para receber. Todo dia nós temos um novo nível de fé para desenvolver. E na fé, ou a gente cresce ou a gente definha, não tem jeito. Não pense assim: atingir a minha estabilidade. Não tem voo cruzeiro. Sabe o que é o voo de cruzeiro? É quando o avião atinge a altura para a qual ele está. Essa viagem nós vamos voar em tantos mil pés. Chegou aqui, pronto. Agora aqui é aquele voo estável. Não tem. A caminhada de fé não tem estabilidade. Por quê? Porque enquanto a gente está nesse mundo, a gente está em guerra. A Bíblia diz que o Espírito e a carne guerreiam. A primeira guerra, quando eu falo estamos em guerra, um monte de gente já vai pensar: é mesmo, pastor, porque o diabo, e a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. A verdade, está escrito. Mas o primeiro adversário, e o maior, não é o diabo que está em derredor, não é nem ao redor. Porque a Bíblia também diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem teme. Então entre eu e o diabo tentando me atacar, tem um anjo de Deus enquanto eu ando no temor. O diabo quer que a gente quebre a aliança com Deus para que o anjo não fique acampado ali e ele tenha mais acesso. Só que, ainda que a essa distância, tem um outro adversário. A Bíblia diz que a carne, nosso natural, e o espírito guerreiam entre si. Aí é uma guerra interna. Tem uma guerra acontecendo dentro de mim todos os dias. E deixa eu te dizer, dentro de você também. Tem uma guerra acontecendo dentro de nós todos os dias. A carne quer sujeitar o espírito, quer fazer as suas vontades. O espírito quer sujeitar-se a Deus e dizer para a carne: você não domina. Para que a gente jejua? Para que a gente se consagra?
para dizer para a carne: você não está no controle. É uma caminhada. A liberdade não é um lugar, é uma forma de viver. Ser livre é uma forma de viver. Põe o primeiro tópico, por favor, presta atenção nisso aqui. Olha isso aqui. Na caminhada da fé, ou estamos crescendo, ou o quê? Definhando. Não há estabilidade, anota isso e nunca mais esquece. Não, agora eu atingi estabilidade de fé, nem preciso orar mais, porque eu já estou no nível hard. Não preciso mais ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia toda. O Rogerinho tem 15 anos, acho que ele leu a Bíblia toda 3 vezes ou 4. E gente, não é competição não, é crescimento. Tem gente com 10, 15, 20, 30 anos de igreja que nunca leu a Bíblia inteira. E não é por competição, e não é por obrigação, e não é para ganhar o prêmio, nem estrelinha prateada ou dourada, não. O que eu quero compartilhar com vocês, eu já falo disso há muito tempo. Quem já me ouviu falar disso, fala amém. Pensa comigo. Um pai de amor sacrifica o filho bonzinho perfeito, para salvar o filho todo perdido, perturbado. E deixa uma carta, fala: filho, sacrifiquei o filho perfeito para te salvar, mas você precisa ler o que eu deixei aqui. Aqui estão os termos. Quem ficaria feliz? Dá um glória a Deus. Ixi, quem ficaria feliz? É que você já sabe onde eu vou, né? Mas o pai diz: você precisa ler a carta que eu deixei para você. A gente já leu? Ele deixou, está aqui. A forma de a gente viver e a forma de a gente não viver. O melhor e o pior. O certo e o errado. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Está tudo aqui. E às vezes a gente não acessa. E aí, ao invés de crescer, a gente definha. Porque a gente quer levar na experiência. E pelo amor de Deus, se o exemplo de Pedro não convencer você, não adianta eu ficar falando mais meia hora disso. Qual o exemplo de Pedro? Pedro andou pertinho, colado em quem, gente? E ainda assim fez o quê? Negou Jesus, tá vendo? Vocês vão falar do defeito dele, não da qualidade, né? É porque vocês sabem o que eu estou perguntando. Ele andou colado em Jesus. Ele viu Jesus transfigurar. Ele viu Jesus transpirar sangue. Ele viu Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Ele viu Jesus andar sobre as águas e andou com Jesus sobre as águas. Olha que incrível isso. Ele viu Jesus curar a sogra dele. Olha o nível. Calma, controla. Pastor, acho que foi por causa disso. Ele ficou com uma raiz de amargura ali. Calma. Ei. Ainda assim ele negou Jesus. Sabe por quê? Porque um dia Jesus deu uma palavra. Deu o quê? E ele não deu crédito. Pedro, Satanás está cirandando você, peneirando você. Mas eu roguei pela sua fé. Eu roguei pela sua, para você não desfalecer. Pedro, ao invés de ser humilde, olha a palavra humilde chegando de novo aqui com a gente. Esse é o tempo dos humildes. Aí, gente, você tem que, se tiver algum orgulho, se orgulho de ser humilde. Aí já deu tudo errado, né? Gente, Pedro tinha que olhar para Jesus e dizer: Senhor, ajuda, igual aquele pai do jovem hidrópico, ajuda a minha falta de fé. Ajuda onde eu posso estar errando, onde eu posso estar errado, onde eu ainda vou errar. Me ajuda. O Senhor já sabe o que eu não sei. Pedro disse: não, Senhor, de maneira nenhuma eu vou te negar. Um dos nossos maiores erros é a gente querer convencer Jesus que a gente tem razão, que a gente está no controle, que a gente nunca vai errar nisso ou naquilo. Não, nós não. Ah, isso aí, o irmão Luiz pode até errar nisso. Eu não, eu sou o pastor da igreja. A diferença entre eu e o irmão Luiz são os cabelos brancos dele. É o nome, a cor do cabelo, endereço, o nome da mulher, das crianças. O resto, vem tentação para cá, vai tentação para lá. Sente frio aqui, sente frio ali, calor e tudo mais, gente.
Ouça Jesus, conheça Jesus, se relacione. Gente, Jesus não quer ser amado de boca. Ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que é isso? Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele falou: mas você nunca leu a minha palavra? Ele é o verbo. Você nunca mergulhou em me conhecer de verdade? Mergulha no conhecimento. Alguém já disse que um dia sem ler a Bíblia é um dia perdido na vida. Quantos dias esse ano você, eu, alguém perdeu? Porque não mergulhamos no conhecimento de Deus, no relacionamento com Deus, para crescer, ao invés de definhar. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando o quê? Mais e mais. Quando fala mais e mais, você vê uma caminhada reta ou uma subida? Subida. E quanto mais a gente sobe, mais precisa de esforço. O que isso me ensina? Que os desafios de ontem foram superados e agora vêm novos, maiores, diferentes. Mas ter estado com Jesus e vencido os desafios de ontem me capacitaram e me credenciaram para os próximos. Olha o que diz Lucas capítulo 8. Isso vai ficar bem claro e muita gente me procurou, mandou mensagem e testemunhou acerca dessa mensagem ministrada na quarta-feira. É a parte que eu vou entrar agora, pelo menos uma parte dela. Agora eu vou na NVT mesmo. Lucas 8, verso 40, está escrito assim, ó: do outro lado do mar as multidões receberam Jesus com o que, gente? Com alegria. Gente, isso é gostoso. Quem gosta de ser recebido com alegria, dá um glória a Deus aí. Pois o estavam esperando. Estão esperando. Está vindo aí Jesus. Está vindo aí Jesus. E a conversa é: você viu o que ele fez? Acalmou tempestade no meio do mar. Você viu o que ele fez? Libertou o endemoniado de Gadara. Ninguém queria atravessar para lá. Agora a gente pode até atravessar. Agora a gente pode ir para a província dos Gadarenos. Agora a gente pode ir para aquele conjunto de 10 cidades, Decápolis. Por quê? Porque aquele que aterrorizava todo mundo que chegava lá. Porque é interessante que quando Jesus atravessa, logo que ele chega, ele é recebido pelo endemoniado gadareno com uma legião dentro dele, a ponto de Jesus perguntar: qual o seu nome? E já não é o homem que fala, é a legião de demônios. O que é isso? Um nível de possessão tão grande que o homem não tem controle nem para responder o nome. O diabo tomou o controle completo da vida daquele homem. E aquilo ali era um espírito territorial. Eles queriam aquela geografia para eles, aquele território para eles. Como? É mensagem para outro dia, tá? Mas a gente vê várias coisas. A primeira, assim que Jesus chega, os demônios já vêm dizer assim, ó: não vem aqui não, aqui a terra é nossa. Que temos nós contigo, Jesus? Vieste nos perturbar? Aqui é nosso, fica para o lado de lá, não vem para esse lado. Segunda razão, vou tirar só uma palhinha disso, depois a gente estuda outro dia. Segunda razão, Jesus permite eles entrarem na manada de porcos e cair no precipício. Terceira razão, aquele homem liberto, homem que a Bíblia diz que nem correntes e cadeias conseguiam prender, ele rebentava isso aí no meio, gente, era o incrível Hulk. Ele liberto, vai até Jesus e fala: deixa eu entrar no teu barco, eu quero ir, eu quero ser teu discípulo. Sabe o que o jovem rico não quis? Largar tudo, deixar tudo para trás e seguir Jesus? Aquele homem quis. Também, pastor, o jovem rico era rico, aquele homem só tinha demônios. Mas agora ele vai poder desfrutar de uma vida livre. E ele quer seguir Jesus, ele é grato, ele quer honrar Jesus. E aí o que acontece? Jesus fala: não, fique e pregue nessas 10 cidades. O que é isso? Fique e mude essa geografia. O testemunho da obra que eu fiz na tua vida é para mudar essa geografia. Ei, Deus quer mudar a geografia da sua família, a geografia do seu trabalho, a geografia onde Ele te inseriu. Para de fugir de tudo, encara os desafios. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Ao invés de fugir, eu preciso buscar mais luz. Ao invés de fugir, eu preciso crescer em fé. É um tempo de liberdade, mas crescer nela. Fugir não é ser livre. Uma pessoa que está fugindo é livre. Ela pode se sentir por alguns instantes livre, mas ela sabe que a qualquer momento aquilo pode ser tomado dela. Agora uma pessoa que encara
ainda que ela tenha que encarar suas maiores e piores mazelas, mas ela encara, passa tudo a limpo e diz: agora eu estou livre, não tem mais nada, nada que possa me incriminar, mais nada. Jesus deixa aquele homem lá para mudar. A notícia chega, as multidões vão receber Jesus com o quê? Jesus sempre foi recebido com alegria nos lugares que ele ia? Não. É gostoso ser recebido com alegria, gente? Nossa. Não. Tem gente que não gosta, já falei disso aqui outras vezes, mas eu gosto de festa. Você pode fazer festa surpresa para mim qualquer dia, qualquer hora, não importa que o meu aniversário foi em maio. Se resolver fazer uma festa surpresa para mim amanhã, eu aceito. Obrigado quem falou amém, graças a Deus. Menos uma Helena é uma benção. Dessa família alguma coisa boa viria, eu tinha certeza. Graças a Deus. Ajudar o restante da família, mas aos poucos vai pegando a geografia. Só entendedores vão entender essa, né, Carla? Então, gente, eu gosto. Eu gosto de surpresa. Surpresa. Tem gente que não gosta. Eu amo surpresa. Festa. Vamos fazer uma festa. Okay. Claro que tem hora que a gente quer quietar um pouco, mas é bem pouco. Mas a gente quer viver. E Jesus está sendo recebido com festa, com alegria. Isso é bom ou ruim? Mas olha o versículo seguinte que acontece. Venha comigo aí, 41. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, um dos líderes da igreja local, veio e se prostrou aos pés de Jesus. Lindo, festa, e agora um líder religioso está reconhecendo Jesus. Que bonito, mas olha o final. Suplicando que ele fosse à sua casa, porque vai ver que preparou um churrasco, uma festa para Jesus. 42. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Pô, Jesus acabou de chegar, tem alegria, tem festa, já vem um falar: minha filha está morrendo. Gente, a notícia boa ou ruim? No meio da... Também vem notícia ruim no meio da alegria? E às vezes você se sente o pior pecador do mundo. O que eu estou fazendo de errado? Minha vida não presta. Ei, Jesus, quem que eu estou falando aqui? Quem que eu estou falando? Você gostou, né, irmã Elisângela? Quarta Deus falou com você, falou comigo, com mais um monte de gente. Porque às vezes a gente fala assim: eu estou fazendo, eu estou buscando, eu não sou perfeito, mas a gente está avançando, e vem notícia ruim? Mas não é possível. Os mais antigos usavam um ditado popular: quanto mais eu rezo... O negócio tá feio, hein? Tava quietinho até agora, começou. Não mexe não que o bicho está quieto. Né, filho? Ei, Jesus está vindo no meio de uma alegria. E de repente chega alguém falando que tem uma criança de 12 anos de idade. O que está acontecendo com a criança? Ela está morrendo. Gente, acaba com qualquer festa ou não acaba? Cuidado com qualquer coisa que tente roubar a alegria da obra de Deus na sua vida. Deus é poderoso para fazer a sua caminhada continuar crescendo em fé e não definhando. Até as más notícias são apenas novos degraus para eu e você continuarmos avançando em fé. Gente, quem não vem de quarta está perdendo muito. A quarta profética é para quem quer crescer em fé. Domingo é estrutura, é família, é alimento, é mesa. E quarta também, claro, tem mesa. Mas quarta é fé para quem quer avançar. Ei, esse líder da sinagoga tem que ser humilde. Ele se desfaz de toda a sua pompa religiosa, porque eles consideravam Jesus um herege. Eles chamavam Jesus de líder da seita do caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus era um líder de seita para eles. Jesus era um herege. Jesus chamou Deus de Pai e os fariseus ficaram indignados. E agora esse homem, que a sua religião o tornava totalmente avesso a Jesus, quando a filha está morrendo. Gente, quando alguém que a gente ama, se a gente ama de verdade, está morrendo, religião, tradição, cultura, crença familiar, todas essas coisas vão embora. A gente só quer uma coisa: eu quero esperança, eu quero vida, eu preciso de ajuda. É ou não é assim? O homem se desfaz de toda a sua pompa, ele se expõe diante de todo mundo, porque a Bíblia diz que ele vem e faz o que diante de Jesus? Se prostra. Ele não vem, passa do lado e fala assim: Jesus,
vem aqui comigo que eu preciso falar com você. Eu sou líder, um dos líderes da sinagoga, hein? Você tem que me seguir. Eu sou importante, discretamente. Ele não manda um empregado ir lá. É a filha dele que está morrendo. Ah, irmãos, eu vou ter que falar. É para falar ali. Que em nome de Jesus, a gente não chegue ao ponto de estar perdendo algo importante para a gente descer do ego, do orgulho, da pompa e ser humilde e se render aos pés de Jesus. Que não seja necessário a gente estar perdendo algo de extremo valor para a gente ser humilde e se expor. Porque às vezes a gente quer viver de aparência, a gente quer manter uma pose, e na verdade o que a gente precisa manter é a fé. Essa fé precisa continuar crescendo, avançando. Eu acho que uma das coisas mais lindas que pode acontecer comigo e com você, diante dos nossos filhos, é eles verem a gente pedindo perdão para eles, para o cônjuge. É eles chegar em casa e pegar a gente de joelho orando, lendo a Bíblia. Eu dei esses exemplos que eu estou falando de humildade e relacionamento com Deus. É o que a gente vive aqui. Somos livres, inclusive, principalmente para reconhecer nossos erros. Reconhecer que precisamos de ajuda, gente. Eu preciso de ajuda. Estou falando com a igreja. Eu, Rogério, preciso de ajuda. Mais alguém? Pronto. Aqui não tem pastor de margarina. Oh, eu sou super-herói. Todos precisam de ajuda, me procurem. Eu não preciso da ajuda de ninguém, porque eu já atingi um nível. Eu estou nesse nível, aos pés de Jesus a vida inteira, até que Ele volte. Porque a Bíblia diz que todo aquele que exaltar a si mesmo será humilhado. E todo que se humilhar perante Ele, Ele exaltará. Quem faz é Ele. Jairo chega lá, se prostra porque a filha dele, de cerca de 12 anos, está à beira da morte. Jesus fez o quê? Jesus fez o quê? Porque Ele acompanha quem é humilde. Gente, eu ministrei semana passada Tiago 4, 6 e 7. Deus resiste, no 7, ao soberbo, mas dá maior graça ao humilde. Jesus não acompanhou Jairo porque ele era líder da sinagoga. Jesus acompanhou Jairo porque ele foi humilde o bastante, a ponto de se expor diante de todo mundo e reconhecer que Jesus tinha poder para mudar aquele quadro. Jesus quer acompanhar os humildes de fé que estão crescendo em fé. Os que reconhecem que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai aumentando o brilho, vai aumentando o brilho. O sol não nasce para nós, aos nossos olhos, tá? O sol fica do mesmo jeito, tal. Estou falando da terra gira e tal, mas aos nossos olhos, no que a gente, da forma como a gente vê ao meio-dia, isso é gradual. Nós estamos crescendo em liberdade através da fé. Mas se não avançamos em fé, ao invés de crescer em liberdade, a gente está definhando na escravidão. Jesus o acompanhou, cercado pela... Então vamos lá, Jesus está acompanhando quem? Jairo. E a multidão está acompanhando Jairo? Está acompanhando quem? Jesus. Tem gente que vai ficar perto de mim e de você só pelo que Jesus está fazendo na nossa vida. Eu vou dizer de novo. Tem gente que vai ficar perto da gente só pelo que Jesus está fazendo na nossa vida. E eu vou te dizer os dois lados da história, os dois lados da moeda. Daqui a pouco eu mostro no tópico. Tem o lado bom e o lado ruim. Lado bom, a gente testemunha Cristo. Lado ruim, a gente se dói. Quando na caminhada com Jesus, Jesus começa a falar, por exemplo, quando ele fala para os seus discípulos sobre o que ele tinha mais de 70 discípulos, está na Bíblia, é só você ler. E aí ele fala que ele vai padecer, que ele vai ser crucificado, que ele vai ser humilhado. E aí eles não aguentam aquele discurso duro, ele está falando dele mesmo. 58 ou 60, na King James atualizada vai dizer de 72, por exemplo. 60 vão embora, ficam 12. E eles dizem assim, duro esse discurso, quem pode suportar? E aí o Pedro chega perto de Jesus, Jesus fala assim, e aí? Vocês também não vão com eles? Aí Pedro, muito sábio, diz, para quem iremos nós se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Em outras palavras, Pedro diz, não vamos para lugar nenhum, nós vamos ficar contigo até o fim. A vida está contigo e a gente quer estar aí. Vai ter gente que vai nos acompanhar enquanto houver interesse, enquanto eles puderem tirar algo de nós, enquanto a gente tiver algo a oferecer. Depois eles nos descartam. Mas eu tenho uma boa notícia, eles vão nos descartar exatamente onde a gente precisava estar, seguindo Jesus.
A nossa vida não é sobre quem nos descarta, é sobre quem nós escolhemos seguir, Jesus. Seria legal se ninguém nos descartasse, seria ou não seria? Bacana, seria muito bom. Mas infelizmente alguém não vai gostar de a gente estar numa caminhada de fé, de renúncia, de amor, de graça, de perdão, de um monte de coisa, de santificação. Mas a gente continua, porque Jesus está indo para a nossa casa. Presta atenção nesse tópico. Põe para mim o tópico seguinte, segundo tópico, por favor. Não existe. Peraí, é isso aí mesmo? Acho que está errado. É que esse aí era junto do primeiro. Mas tá bom, o Rogério separou. Não existe estabilidade. Lembra que eu falei que a caminhada de fé, ou a gente está crescendo, ou definhando. Não existe estabilidade. Existem desafios, entrega, conhecimento e crescimento. Ou o quê? Queda. Não tem estabilidade. Estou estável na fé. Não tem, tá? Ou a gente, através de desafio, entrega conhecimento e crescimento, a gente avança, ou a gente cai. O próximo tópico vai dizer assim, ó, presta atenção nesse próximo. Cadê? Até na alegria somos o quê? Por mais. A multidão recebeu Jesus com o que mesmo, gente? E aí na sequência vem uma má notícia. Um homem está com uma filha morrendo. É uma criança de 12 anos. Agora presta atenção que a má notícia tem que procurar quem tem poder e capacidade para reverter. Então para de ter medo da má notícia e começa a encarar a má notícia como bom testemunho que você está dando. Se as pessoas quando tem problema procuram você e eu, significa que a gente tem alguma coisa de bom. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É hora de ressignificar. Ao invés da gente ficar revoltado. Tem um termo que o pessoal usa muito na igreja, é verdade. Irmão, para expulsar demônio todo mundo me chama, para comer churrasco são poucos. Pastor, vem na minha casa, o que foi, pastor? O que foi, meu irmão? Tem alguém aqui endemoniado. Aí a gente corre lá. No outro dia, ô irmão, você não veio ontem? Nós demos uma festa. Nem me chamou, hein? É que não tinha ninguém endemoniado. Se alguém endemoniasse na festa, pastor, pode ter certeza que a gente chamava. Gente, brincadeiras à parte, a vida muitas vezes é assim. Seja conhecido como um solucionador de problemas. Seja conhecido como aquele que quando você chegou palavra de Deus, chegou presença de Deus, chegou poder de Deus. Crescer em liberdade é ter a sua mentalidade livre e entender que a gente não vive em função de aceitação, aprovação. A gente não vive em função de lacrar em internet, nisso e naquilo. A gente vive em função de avançar em fé e dar um bom testemunho de Cristo. A gente vive em função de sermos referência de Deus na terra. Há pessoas precisando de uma referência e Deus quer usar eu e você para ser referência aqui na terra. Seja a referência de Deus aqui na terra. Avance em fé, até na alegria, gente. A gente é atingido por más notícias. Acalme-se e mantenha o foco em quem? Meu Deus, minha vida estava tão boa, será que eu estou em pecado? Quem já pensou assim? Minhas duas mãos estão erguidas. O que eu fiz de errado para isso acontecer? Às vezes a gente vai procurar, e glória a Deus para a gente ser humilde de olhar, examinar. A Bíblia manda a gente se examinar, examine a si mesmo. Então precisa me examinar sim. Deixa eu ver se eu dei alguma brecha. A gente começou aqui na nova casa falando sobre tapar as brechas. Peraí, eu que dei uma brecha, eu sabia que ia dar nisso, eu não devia ter feito essa coisa, eu não devia ter falado daquele jeito. Então eu vou me consertar. Mas tem hora que você vai olhar e vai dizer, eu não dei brecha. Quem já passou por isso? Eu não dei brecha, eu erro, mas dessa vez eu não errei. O problema é que quase toda vez a gente acha que não, né? Mas o fato é que tem momentos que realmente, o que Jesus fez de errado, gente? Nada. Pelo contrário, estão procurando Ele com uma má notícia, pelo que Ele tem de bom. Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Qual que você quer primeiro? Vocês vão decidir primeiro. A boa. Quem falou mais alto, pronto. A boa é que a razão de te procurarem com os BOs é que viram Deus em você. A ruim é que os BOs vão chegar em você. Gente, eu preciso pregar a verdade. Uma igreja livre. Quando chega amanhã no trabalho e vem uma má notícia, em vez de você falar, meu Deus, meu Deus, glória a Deus, é comigo, Senhor, me ajuda, porque agora eles vão ver a tua glória através da minha vida.
Chegou em casa, o fulano veio conversar com você, veio se aconselhar com você. Ai meu Deus, veio se aconselhar logo comigo. Se soubesse o que eu estou com vontade de fazer hoje. Quem nunca? Dia quem tá... lá, calma, irmão Luiz, a irmã Camila está do seu lado, se controle. Eu também não posso ficar muito saidinho, que a pastora pode estar acompanhando online. Ela não está aqui presencial, mas ela pode estar vendo online. Mas tem dia que a gente assim, tá com vontade de meter o pé em tudo. Aí vem alguém e fala, ai pastor, me ajuda, eu tô com vontade de meter o pé em tudo. Aí dá vontade de falar, você também? Aí o que a gente faz? A gente pega na mão daquela pessoa e Jesus fala assim, deixa eu te falar que você tem companhia. Tem hora que alguém vai te procurar e me procurar para buscar ajuda. Agora tem gente que quando vier me procurar fala assim, pastor, eu não sei se eu vim te trazer um problema ou te acompanhar. Mas está acontecendo isso. Eu sou uma pessoa buscando ajuda ou eu vim te fazer companhia? Às vezes, irmãos, eu lembro quando eu fui operar o joelho. A gente estava numa fase na igreja que orava, era muita gente curada, mas muita gente curada. A ponto de eu ir operar na terça-feira, no domingo, após o culto da manhã, uma irmã me procurou chorando. Mas ela chorava copiosamente. O que foi, irmã? Pastor, eu queria te agradecer e tal. Eu, ok, irmã. Você pensa, vai agradecer pela palavra, oração, alguma coisa. Que o senhor falou que o senhor vai operar terça-feira, obrigado. Eu falei, eu vou me lascar. Não me lascar, vou consertar um problema. Eu queria que fosse, que não precisasse, né, mãe? Aí eu falei, tá, irmã, eu não entendi ainda, né, o agradecimento. Pastor, eu tenho vindo, e o senhor ora, e tanta gente curada, eu vi tanta gente que foi curada da vista, não precisa mais usar óculos, outro curado disso, outro curado da perna, do joelho, disso, daquilo. E hoje o senhor chegou e falou, gente, a gente ora, e Deus é poderoso para curar, mas Deus tem os propósitos dele, às vezes vai fazer de uma forma diferente. Deus usa o médico, Deus usa o poder sobrenatural, Deus faz como ele quer e ele é Senhor. E aí eu falei, gente, terça eu vou passar por uma cirurgia, se você lembrar, faz uma oração por mim. Não é uma cirurgia de vida ou morte, né? Mas é uma cirurgia, então Deus abençoa a cirurgia e a recuperação do paciente. Isso faz alguns anos atrás, não vou fazer conta agora aqui não. Deixa eu concentrar na mensagem. E tal. E sabe, pastor, eu estava decidido a sair da igreja. Eu vim para a igreja hoje falando, é meu último culto, porque eu não sou merecedora, todo mundo é bonzinho, todo mundo é curado, e só eu que não. Um monte de gente na igreja, ainda com problema. Mas a pessoa começa a se sentir mal. Quem entende o que eu estou dizendo? E quando ela vê eu chegar e falar, eu orei, e vi muita gente ser curada, inclusive do joelho. E o meu não foi curado. Daqui até terça, eu posso chegar lá, o médico falar, a gente ia abrir, mas não sei o que aconteceu. Operaram antes, glória a Deus. Mas se não operar antes, Jesus opera durante com os médicos e está tudo bem. E esse meu testemunho ajudou ela a permanecer, porque ela se sentia a pecadora que não era atendida porque tinha alguma coisa errada na vida. Quem já se sentiu assim em algum momento? A gente é humano. Ei, não fica colocando sobre si um fardo desproporcional. A gente enfrenta lutas. Jesus avisou, João escreveu, capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele falou que ele venceu. O que significa? Teve que lutar, teve que encarar. Então às vezes vão nos procurar com um problema que a gente vai olhar e vai dizer, nossa, esse é bem menor que o meu, e está tudo bem. A vereda do justo é como a luz da aurora. Você vai subir mais um pouquinho, a luz vai brilhar, vai aumentar o peso da glória, e Deus vai te ajudar a viver um milagre. É tempo de crescer em liberdade. Quem entende que Deus está falando com a gente? Voltando lá em Lucas 8, vamos continuar. O verso 42 ainda, olha o que ele diz. Presta atenção no verso 42. Uma mulher, no meio do povo, sofria, havia quanto tempo? 12 anos. Mesmo tempo da idade aproximada da menina, filha do Jairo. Mas ela sofria de uma o quê? Hemorragia, é perda de sangue, é perda de vida. Sangue é vida. 12 anos perdendo vida. Sabe o que é isso? 12 anos perdendo vida. Essa mulher era forte, fisicamente? Sem encontrar o quê? Sem encontrar, porque ela procurou, lutou, buscou. Aliás, volta no 42. Sua única filha de cerca de 12 anos estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Só um parênteses importante para destacar e ressaltar mais uma vez.
Jesus está acompanhando quem? E a multidão está acompanhando quem? Tem gente, guarda isso, que vai nos acompanhar só pelo que a gente tem a oferecer. Na sequência vai chegar alguém, aí sim a gente fala, essa mulher, perdendo vida há 12 anos, não consegue encontrar cura de jeito nenhum, ela também vem ao encontro de Jesus. O texto continua dizendo, ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante a hemorragia fez o que, gente? No mesmo instante a hemorragia fez o que? Parou. Ela foi determinada ao ponto de ir até Jesus e tocar em Jesus. Ela não olhou a multidão e disse assim, está todo mundo seguindo ele, eu vou seguir também para ver se sobra alguma coisa. Ela agiu. Põe o tópico para eu continuar a leitura, presta atenção. Muitos, olha só, cadê o tópico? Muitos nos cercarão pelo que temos ao quê? Oferecer, mas não significa que tenham a mesma fé e visão que nós. Jairo está focado em levar Jesus para a casa dele, para a filha ser curada. Entra uma mulher que há 12 anos está perdendo vida e tem um foco e uma visão. Eu preciso tocar na borda do seu manto. E a multidão está só seguindo para ver se tem alguma migalha pelo meio do caminho. Cuidado para não se tornar um catador de migalha. Como assim, pastor? Quem que é o catador de migalha? Posso falar? É aquele que vai no culto só por ir. Lê a Bíblia só por ler. Ora por orar. Uma mulher, Ciro-fenícia, foi pedir ajuda para Jesus por causa da sua filhinha. E Jesus disse, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Dura essa palavra. Mas Jesus sabia tudo que ele fazia. Ele já sabia a fé daquela mulher e ele queria mostrar, era para a gente. Ele não estava humilhando aquela mulher. Ele queria dar uma lição sobre alguém que é determinado em fé. Aquela mulher olha para Jesus e diz, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem de onde? Da mesa do seu Senhor. Eu e você fomos chamados, e Jesus morreu na cruz, para a gente se assentar à mesa com Ele. Não é para a gente ficar pegando migalha. Você quer ver quando a gente está pegando migalha? É quando a gente terceiriza tudo. Vai lá e ora por mim. Vai lá e busca uma bênção por mim. Vai lá e faz... Gente, pelo amor de Deus, não tem nada de errado a gente compartilhar. A gente compartilha pedidos de oração. Eu mesmo às vezes falo, gente, vamos nos unir em oração. O problema é gente que vive de migalhas. Em algum momento da vida, eu e você vamos precisar ser carregados por alguém. Vamos ou não vamos? A gente não é, até para a gente não se gabar, não ser orgulhoso. Eu lembro quando eu passei pela cirurgia do joelho, pegando um gancho naquele... E comecei a fazer a fisioterapia, não podia pôr o pé no chão, não tinha movimento nenhum, força nenhuma, aliás, na perna, tinha movimento nos pés, mas não tinha força. E tal, ia para a fisioterapia todo dia. A hora que eu comecei a pôr o pé no chão e consegui andar com a perna ainda travada, toda dura, mas consegui andar, eu já comecei a faltar na fisioterapia. Não, hoje não vai dar porque eu tenho atendimento, hoje tem culto, hoje isso. Enquanto eu não andava, enquanto eu dependia dos outros, eu não faltei uma, porque eu queria ficar bom. Porque eu me sentia muito mal de estar incomodando alguém, que eu não gosto de incomodar ninguém, estou dependendo dos outros. A hora que a gente põe as asinhas de fora, a gente fica terrível. Cuidado com isso. A gente acaba deixando sequelas na nossa vida por muito tempo. Se eu tivesse terminado direitinho minha fisioterapia, eu teria feito um trabalho muito melhor de restauração. Não fiz. Então cuidado, para não ser aquele que só pega as migalhas, mas não vai até o fim. Gente que começa e nunca termina. O que tem de gente que é bom em obra incompleta. Para tudo ele levanta a mão, para tudo ele e ela estão, eis-me aqui, mas nunca vão até o fim. É só vir uma pressão, é só vir uma cobrança. O que eu conheço é de gente, pastor, conta comigo, hein? Pastor, eu quero servir, tal ministério e tal. A primeira cobrança, ou a primeira pressão, ou a primeira correção, o primeiro alinhamento, nós estamos no campo de batalha, a pessoa já espana. Ela não está disposta a ir até o fim. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Por que precisa aumentar o brilho? Porque aumenta a densidade da escuridão, gente. Você não precisa colocar mais luz onde já está iluminado. Quem entende isso e concorda? Por que precisa aumentar o brilho? Porque também aumentou a intensidade das trevas. Ou seja, aumentou o desafio, aumentou a liberação do poder. Mas tem gente que quando aumenta o desafio espana.
Muita gente vai nos secar enquanto a gente tem algo a oferecer, mas não tem a mesma fé e visão. Eles não querem sentar à mesa. Eles não querem ser íntimos de Deus. Eles não querem um relacionamento, eles querem uma migalha, eles querem dar uma melhorada na vida deles apenas. Gente, pelo amor de Deus, não é errado a gente buscar Deus para a nossa vida melhorar. Deus é bom, é Pai, Ele quer que a gente busque para melhorar a nossa vida, amém? Mas Ele quer que a gente o conheça a tal ponto que a gente fale, não é só a minha vida melhorar. Agora eu quero ser íntimo. Agora eu quero conhecer mais de Deus. Agora eu quero que através da minha vida, a vida de outros também melhorem. Porque o cristianismo, eu bato muito nessa tecla há anos. Não é sobre o que a gente recebe de Deus. É sobre o que a gente faz com o que a gente recebe. Alguém já disse, o evangelismo é um mendigo dizendo para o outro onde ele encontrou alimento. Eu encontrei alimento, eu estava passando fome. Eu encontrei luz, eu estava na escuridão. Eu encontrei esperança, eu estava desesperado. Eu encontrei cura, eu estava enfermo. Eu encontrei provisão, eu estava falido. Eu encontrei restauração, estava arruinado. Irmãos, Deus quer nos usar, não para receber apenas o que Deus disse a Abraão. Ainda era Abraão, não era Abraão. Em Gênesis 12, se tu uma bênção, muita gente entende errado. Deus não disse, Abraão, estou te abençoando. Não, Abraão, onde você chegar, você tem que ser bênção. As pessoas vão me conhecer através da bênção que eu vou fazer a tua vida. O Abraão de hoje chama Rogério, seja uma bênção onde você chegar. Quanto mais nos esvaziamos do nosso eu, mais a luz de Deus brilha em nós. Muita gente não vai ter a mesma fé e visão, querem só migalhas, vão nos cercar, mas no meio do caminho eles param, eles vão embora, eles ficam indignados, um monte de coisa. Continua o texto lá no verso 44 ainda, eu vou ler com você. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. Olha isso aqui, no mesmo instante a hemorragia. Quando você chegar no ponto que Deus te quer, pode ficar tranquilo que tem coisa ruim que vai cessar da tua vida. Só continua. Agora, foi fácil para essa mulher? Olha o que diz a sequência do texto. Vem comigo. 45. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram e Pedro disse, mestre, a multidão se aperta em volta do Senhor. A multidão está se apertando em volta do Senhor, um monte de gente vai te tocar. A resposta de Jesus. Jesus, no entanto, disse, alguém certamente o quê? E se tocou, gente, não é esbarrou. Sabe o que é aqui? Jesus está falando assim, quem veio ao culto hoje? Aí Jesus vai dizer, não, quem veio ao culto hoje? Porque muita gente foi a uma geografia, mas muita gente veio a mim. Jesus diz, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei. Tem gente que vai por encontro religioso, vai só fazer parte da religião. Tem gente que vai se encontrar com Jesus e diz, Jesus, estou mal. Jesus, dentro de mim, tem coisa que só o Senhor sabe, ninguém sabe. Eu tenho ideias, pensamentos terríveis, eu quero ser livre disso. Eu não sou tão bom assim. Jesus, eu estou desesperado. Jesus, o que for. Jesus não está procurando os bons alunos para colocar estrelinha dourada. Jesus está procurando gente verdadeira que diz, faz a tua obra em mim. Eu preciso ser transformado. Eu preciso sair daqui melhor do que eu entrei. Quem entende isso? Jesus, eu não vim trazendo a minha família para o Senhor fazer uma obra na vida deles. Eu te agradeço por ter tido a oportunidade de trazer a minha família, mas faz uma obra em mim. Porque se eles não forem tocados no primeiro momento, que pelo menos eles vejam o testemunho do que está acontecendo comigo. Luz é referência. O sol ilumina a terra para ele mesmo? Ilumina para quem? Hein? Ser luz não é para si mesmo, não é para se ensoberbecer, é para que outros saiam da escuridão. O tanto de bênçãos, de testemunho que Deus quer produzir na minha e na sua vida, não é para a gente se gabar, se exaltar, ensoberbecer, inflar o ego, é para que outros reconheçam o brilho da glória de Deus em nós e também através de nós. Seja uma bênção, família de Cristo, seja uma bênção, seja uma bênção. Para
para que outros vejam. Gente, hoje as grandes embarcações têm tecnologia de ponta, mas muito antigamente eles dependiam de algo que ainda existe, ainda está lá, que fica na beira da praia. O quê? Rápido, você vê, não precisa nem entrar em muito detalhe e estreitar muito para você entender o que eu estava querendo dizer. O farol joga luz para ele mesmo? O farol está em movimento? A base, tá? Não estou falando que... O farol está em movimento? O farol quer ir para algum lugar? Ele ilumina quem precisa chegar. Deus quer usar eu e você para iluminar quem quer chegar. Não atrapalhe quem quer chegar. Eu vou além. Não atrapalhe quem precisa chegar. Porque tem gente que está navegando, dizendo, achando que está no controle de tudo. Eu não preciso. Dar uma pane geral. Ele vai depender do... É a pessoa que diz, eu tenho controle da minha vida. Eu tenho controle da minha vida. É o Jairo da vida. Eu sou um líder da sinagoga. Eu sou um dos chefes da sinagoga. Eu sou poderosão na religião. A gente domina tudo. Até que a filha dele está morrendo. Aí ele fala, eu preciso daquela luz. Eu preciso daquela luz. Muita gente vai nos procurar esse ano dizendo, eu preciso dessa luz aí. E não é, pelo amor de Deus, não é para a gente se ensoberbecer e se achar melhor do que ninguém. Não é para esfregar na cara e dizer, falei que você ia vir. Eu fico até imaginando, né? Os cristãos malignos, perversos. Parece aquela risada da bruxa, sabe? Né? Sabia, vai comer na minha mão. O que é? Você agora é filho de Deus ou de Satanás? Glória a Deus, que bênção. Não, você me diz, calma, fica tranquilo, não fica constrangido. Não, deixa a pessoa se quebrantar que é bom, tá? Mas depois que elas quebrantar bastante, você viu que o nível... Calma, eu também cheguei precisando de ajuda. Fica tranquilo, vamos lá. O importante é que há esperança para você, como há para mim e para qualquer outra pessoa. Gente, Jesus percebeu, ele sentiu quando saiu dele poder. Jesus sabe quem vem para o culto, quem vai orar e quem só cumpre uma obrigação, cumpre uma escala. E tem gente que nem cumpre escala de jeito, cumpre. E tem gente que reclama quando é cobrado uma escala. E Jesus está dizendo que tem um monte de gente seguindo, mas que não acontece nada. Mas quando... Gente, o Pedro... Gente, por favor, põe o 45 de volta. Presta atenção nisso. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse... O que Pedro disse? Mestre, quem? Põe o anterior. Volta mais um agora, ó. 44. Ela se aproximou por trás de Jesus, tocou na borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia... Quantas pessoas estão tocando Jesus? Um monte de gente. Quantas pessoas estão recebendo milagre? O problema está na igreja? O pastor não estava inspirado hoje não. Acho que eram uns desabafos. Deve ter tido uma noite ruim. E quem falou? Sai para lá, Big Brother. Eu acho. Quando ele falou aquilo, uma vez eu ouvi uma pessoa falando, não, pastor, a gente até sabe quando o senhor está falando. Eu falei, quando está falando o quê? Por saber demais da vida dos outros, a pessoa para de cuidar da própria vida. Aquela mulher só tem um foco. O foco dela é a multidão? É o Jairo? Agora imagina comigo. Jairo é influente? Todo mundo gosta do Jairo? Porque os líderes religiosos massacravam o povo, então um monte de gente não gostava. Aquela mulher é considerada para a religião o quê? Imunda, impura. Por quê? No sangramento. Ela tem culpa da hemorragia, mas é imunda. Agora imagina aquela mulher sendo eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu vou falar dodóizinho ou mimizento. Então eu controlei e não vou falar. Se aquela mulher fosse da geração Nutella, sabe, Beto? Opa! O Beto falou, pastor, eu estou careca de saber. Ela olharia e diria, viu só? Viu só? Estou há 12 anos sofrendo sangramento. Quando ele chega, ele vai acompanhar quem? Que é o quê?
chefe da sinagoga. Esse tal de Jesus é uma farsa, é mais um só, é interesseiro. Ele está interessado no pessoal que tem status. Ele está interessado nos poderosos, nos ricos. Sabia disso. Porque, gente, as pessoas pensam ou não pensam assim? Ela se preocupou em alguma coisa, Jesus está indo para a casa de Jairo e não para a casa dela? Ela só tem um foco, o que ela quer fazer? Cada culto vem tocar em Jesus. Cada vez que você entrar no teu quarto, Mateus 6,6, Jesus disse, quando você entrar no teu quarto, fecha a porta e ora em particular, toca Jesus ali. Para de focar em competir com os outros. Por que o pastor falou o nome de Elisângela e não falou o meu? Porque a Elisângela responde mais do que você. Certo, errado, ela fala bobagem, fala certo e está tudo bem. E eu brinco com ela, brinco comigo, a gente é feliz com Jesus. Jesus está procurando gente que se abre. Não fica comparando. O cristianismo não é comparação, é cooperação. Por tópico, por favor, preste atenção nisso. Eu não vou terminar essa mensagem hoje, domingo que vem tem mais. Eu estou apaixonado por essa mensagem, tem muita coisa boa. Você não faz ideia onde a gente vai chegar. Fique ligado em quem? Aquela mulher está preocupada com Jairo? Com a multidão? Gente, o Jairo é uma ameaça para ela. Por quê? Porque se ele identificar a roupa dela suja de sangue, ele é líder religioso e vai dizer, essa mulher tem que ser apedrejada. Jesus está acompanhando quem para ela é uma ameaça. Mas ela está tão focada em Jesus que ela não se preocupa. Sabe onde a gente deixa de ser abençoado? Quando a gente começa a medir quem está seguindo Jesus, ao invés de olhar para Jesus. Irmãos, hoje não, Deus está falando nessa casa. Deus está falando nessa casa. Fique ligado em quem? Em Jesus. Toque-o no caminho. Jesus parou para ser tocado por ela. Jesus falou, vou parar aqui, gente, faz uma fila, quem quer me tocar? Foi assim? Jesus está? Por quê? Porque ele está indo para onde? Sabe, pastor, eu queria que a igreja parasse para ver. Não, a igreja não para. Jesus não para. A gente se move. E a gente se move junto. E a gente vai tocando e sendo tocado. E Deus vai abençoando. Toque-o no caminho. Milagres não são o quê? Disputados são o quê? Eu não vou chegar no final da mensagem, mas a filha de Jairo recebe o milagre dela? Sim. E essa mulher? E o resto da multidão? Por quê? Português, claro, porque é besta. Porque se tem mais gente determinada como aquela mulher, tinha diferença. O poder de Jesus é limitado, gente. Se mais 10, 50, 100 pessoas tocam Jesus com a fé que ela tocou, também sairia poder? O fato de uma mulher ser curada no meio do caminho impediu a filha de Jairo de receber seu milagre. Então não tem inveja da bênção do outro, larga de ser imaturo. Não sei porque que Feliciano conta tanta bênção. É porque ele é obreiro, né? É porque ele é amiguinho do pastor. Você é besta. Porque tem gente que pensa, porque... Não. O fato, a Ju hoje contou um testemunho. Glória a Deus pelo testemunho da Ju. E que bênção, eu também vou receber o meu. Acabou. Olha lá, a Ju foi abençoada. Essa bênção era minha. Só se você estiver disputando o mesmo varão. Aí você pode até brigar. Mas não briga não. Deus tem outro. Melhor para você. Não precisa se expor muito não, mas dá seu amenzinho aí. Amém, glória a Deus. Não é não, Elton? Uai. Gente, o fato de Jesus parar para apontar alguém que foi abençoado, não é algo para Jairo se preocupar. Jairo só precisa se preocupar com uma coisa: Jesus está indo para minha casa? Tá, então para mim é o bastante. Essa mensagem está indo na sua direção? Então Jesus está indo para a tua casa, isso é o bastante. Está indo para o teu coração essa mensagem? Está indo para a tua vida? Está alcançando você? Está mudando você? Essa mulher, a Bíblia diz que ela falava, ela pregava para ela mesma. Eu vou terminar por aqui. Volta lá no texto, por favor. Semana que vem eu termino. Ela se aproximou por trás, Jesus tocou na borda do seu manto, no mesmo instante a hemorragia parou. Verso 45, quem tocou em mim. Pode passar o 46 agora, por favor. Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o quê?
Que essa manhã todos nós venhamos tocar Ele. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada. Quando, gente? De imediato. Na hora. Essa mulher, a Bíblia diz que ela começou a pregar para ela mesma. Pregar para quem? Se eu tão somente tocar na borda do seu manto, eu ficarei curada. Eu não sei quanto tempo ela pregou isso, mas a Bíblia diz que ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar na borda do seu manto, se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela entendia que talvez não fosse fácil conseguir parar, Jesus parar para orar por ela. E ela dizia: Ele tem poder, Ele é o Filho de Deus, só de tocar. Essa era uma mulher que estava cansada. Fisicamente, ela estava forte ou fraca? Espiritualmente, como você sabe? Porque ela buscou, e por 12 anos não. Então vai enfraquecendo, mas não perdeu a esperança mesmo fraca. Emocionalmente, ela era forte ou fraca? Fraca. Por quê? Toda vez, a Bíblia diz que ela por 12 anos perdia sangue, perdia vida, e procurou os melhores médicos e gastou tudo o que tinha em nada adiantando, indo a pior. Isso melhora ou piora a estrutura emocional de uma pessoa? Piora. Cria uma expectativa, tem um médico bom, vai lá, deu errado. Tem outro médico bom, deu errado. Financeiramente ela estava forte ou fraca? Gastou tudo. Então essa mulher estava fisicamente, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente fraca, e ainda assim um toque de Jesus mudou a vida dela. Eu não sei como você chegou aqui, mas um toque em Jesus muda a tua vida, muda a minha vida. Não importa o quão fraco a gente chegou, importa em quem a gente vai tocar. Ele é a própria vida. Sai o poder. Ela pregou para ela mesma uma mensagem. Quantas mensagens? Ela ouviu falar de Jesus, ela falou: se eu só tocar, uma mensagem foi suficiente para mudar a vida dela. Tem gente que fala: minha vida não melhora porque a mensagem da igreja não está boa. Você não tem na sua vida inteira com Cristo uma mensagem boa no teu coração? Que se tiver uma, essa mulher me ensina, ela me abre um precedente, que uma mensagem boa é suficiente para o milagre acontecer. Ela não tinha várias mensagens, e glória a Deus, não é por nada não, tem muitas boas mensagens que Deus tem nos dado aqui, mas ela só tinha uma. João Batista veio pregando uma mensagem: arrependei-vos. Jesus veio fazendo muita coisa, mas com uma mensagem: é chegado o reino de Deus. Caleb tinha uma mensagem com ele. Qual era a mensagem de Caleb? Moisés prometeu que aquela terra seria minha. Dos 40 aos 80, ele vai. Ele chega em Josué e fala: Josué, é o seguinte, Moisés me deu uma promessa, Moisés me deu uma palavra, que depois que todo o povo recebesse sua herança, eu podia voltar lá e... Mas ô Caleb, você tem 80 anos. Ele fala: mas a força está em mim igual eu tinha 40. O que é isso? Se eu e você conservarmos uma palavra no nosso coração, essa palavra tem o poder de nos conservar também. Uma palavra. Guarde a palavra que você está recebendo. Põe o tópico para a gente poder orar, porque tem muito a compartilhar. Nas próximas semanas a gente continua. Ou damos ou damos a vida e movimento à nossa fé, ou definhamos no meio. Está na hora da vida. Movimento a sua fé, como essa mulher fez. Se ela cruza os braços e diz: eu queria tanto que Jesus me curasse, mas Ele não vai olhar para mim porque eu estou sangrando, porque tem um monte de gente na minha frente, porque eu estou fraca, porque eu... Não, é hora de dar vida, é hora de dar movimento. Jesus te trouxe para continuar caminhando para a liberdade.